Sagitário, como vai sua luz? Fazer sua tiragem do mês, tá? Vamos lá, sem mais demoras. Começando com o profissional. Passado profissional, Sagitário, por favor. Opa. Energia atual. Que está sobre inconsciente e futuro. Bom, o que acontece aqui? No passado, profissionalmente, você ficou em alguma coisa que não te... É como se você fosse sempre para trabalhos que não te satisfizessem emocionalmente, tá? Talvez por questões financeiras. Às vezes a gente acaba indo para trabalhos que não são muito bons, que não são bacanas para nós, né? Clarifica lá em cima 7 espadas para mim, por favor. Existe uma autossabotagem, é como se você se autossabotasse porque você não se imprime no trabalho, você não se impõe, você não coloca suas ideias para fora, tá? Isso causa uma desestrutura profissional ali. Aí fica o 9 de pentáculos para mim. Você está sendo desestruturada. É como você está passando por um momento de disrupção, sabe? Você está se desestruturando para se reconstruir. É mais ou menos isso que eu vejo. Existe uma forma, né? Você está muito desequilibrado porque você está passando por momentos de... É como se você tivesse raciocinando o que você tem que mudar para o seu profissional funcionar, tá? Só que talvez você seja muito atraído para as facilidades, muito atraída para as benesses do mundo, para as coisas... Como é que eu vou explicar isso? É porque às vezes o mundo ele seduz a gente, vamos dizer assim, tá? Então talvez você está sendo seduzida, talvez você tenha uma certa sedução por alguns setores e você cai em armadilhas porque você está sendo seduzida, tá? Tem um pouco disso aqui. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Talvez uma pessoa amiga sua te diga que um setor é muito bom e aí você vai para aquele setor porque o seu amigo falou que é bom. Ou seja, você foi seduzido, né? Aí chega lá, o setor às vezes até é bom, mas você não tem, sua energia não tem a ver com aquele setor. Então, aí você acaba caindo em problemas. Você fica ali, você às vezes ganha bem, mas você não é feliz, você não imprime as suas emoções no trabalho, tá? Tem uma energia aqui disso.
enquanto você não entender, né? Porque aqui você é como se você não colocasse as suas ideias para fora. Você precisa pôr suas ideias para fora, tá? Tudo na vida tem que partir de nós. Enquanto parte do outro, não é você, tá? Não é você. Então, tudo na vida tem que partir de nós. Muitas vezes a gente fica preso a padrões, a conceitos, a trabalhos, né? Muitas pessoas ficam presas, eu tenho que ser médico, ou eu tenho que ser advogado, ou eu tenho que ser dentista, porque a família é toda dentista. Então são conceitos que a própria sociedade vai colocando na gente e que a gente às vezes aceita até por comodidade, né? Porque se a sua família, todo mundo é dentista, é mais fácil você ser dentista porque já está tudo mastigadinho. Só que às vezes você nasceu para ser biólogo, entendeu? Então gera alguns conflitos. Você vai ter que olhar isso melhor, você vai ter que entender melhor o que a sua alma está, né? O que é o mais difícil na Terra é a gente entender a nossa alma. Porque tem uma desconexão. É como se a nossa alma estivesse longe da gente, vamos dizer assim, né? Clarifica mais uma aqui. Enquanto você não se empenhar, você se sente estagnado, você se sente preso, você se sente talvez até um pouco sem utilidade, um pouco defasado, mas é porque você está indo para caminhos errados, tá? É claro que isso aqui é uma prévia, gente, então não adianta, né? Porque cada um é uma energia, então não tem como eu falar com exatidão o que está acontecendo com cada um, tá? Mas eu acho que você vai entender. Vamos lá agora para família. Cinco cartas família. Essa sua família, ela tem um problema com a realidade. Ela não olha a realidade como deve ser, tá? Existe talvez aqui um certo padrão ilusório de vida, de conceitos de vida, tá? Ela não domina a parte emocional. Pode ser uma família um pouco codependente, tá? Onde as pessoas são codependentes, né? Porque quando a família é codependente, a própria família não deixa os filhos, quem tá ali na família é como se fosse uma bolha, sabe? A família não deixa as pessoas progredirem. Clarifica 2 cartas sobre isso aqui para mim, por favor, pessoal. Existe aqui um foco no outro, tá?
Porque quando eu não quero que o outro evolua, eu não deixo, eu ponho foco nele, né? Ou eu falo que ele não consegue, ou eu falo que ele não tem competência, ou eu falo que ele é um porcaria, ou eu falo que ele tem que seguir a minha vida. Isso tudo são padrões de codependência. Tudo que te amarra são padrões de codependência. Tudo que te prende são padrões de codependência. Então, muitas vezes, as amarras elas são sutis. As pessoas não percebem, mas elas existem. Então, por exemplo, um exemplo, tá? Vamos supor que seu pai fala que você nunca vai dar certo na vida, que você é um porcaria, que você é isso, que você é aquilo. Isso existe aos montes, né? Vamos dizer que as pessoas que estão ao seu redor, elas fazem setas mentais sutis, são irritantes, são agressivas, são debochadas, né? Até um deboche, às vezes, ali no deboche, as pessoas estão te jogando para baixo. Porque um deboche, né? Um deboche na família está te jogando para baixo, né? A não ser que você tenha uma mente muito forte, né? Uma mente que não esquenta, uma pessoa que não esquenta para nada, né? Mas geralmente quando é na família é ali que a gente esquenta, né? Então, às vezes um deboche, uma fala maldosa, uma coisa estranha, aquilo momentaneamente aquilo te joga para baixo, tá? Ela pode não te julgar a vida inteira, mas ali 1, 2 dias, uma semana, um mês te joga para baixo, tá? E o que mais tem é pessoas dentro da própria família querendo julgar a gente para baixo, né? É claro que não são todas as famílias também, né, gente? Então tem que ter um consenso aí, tá? Não são todas as famílias que são assim. Bom, agora vamos ver amor, né? Coloquei o baralho ao contrário aqui. Vamos ver amor. Para os acompanhados. Vamos lá. Energia do consulente, por favor. Energia central, por favor. Energia da outra pessoa, por favor. Energia central. Energia na outra parte.
que eu vejo aqui, né? Eu vejo que você entendeu, você teve uma clareza em relação ao seu parceiro ou a sua parceira. Você percebeu que aquilo ali não era algo tão verdadeiro, tá? Essa sua parceira, ela vive muito é uma pessoa muito voltada para o lado sexual, é uma pessoa voltada para o lado da libertinagem, da sexualidade, do flerte. É uma pessoa que pode ser até bacana, mas ela não se fixa muito com as pessoas, tá? Ela não se fixa. O que encanta essa pessoa é a sedução, é o flerte ali. E você entendeu isso, e você, pelo jeito, você quer algo concreto, algo estável. Essa pessoa provavelmente põe as culpas todas em você, tudo é você, né? Ela é maliciosa, ela é uma pessoa que esconde, tem segredos, tem malícia, é uma competição, tá? Existe uma competição por medos aqui, por medos. A pessoa que ela é gosta muito de flertar, ela tem medo de se entregar. Ela tem medo de aprofundar uma relação, tá? Talvez por coisas antigas. Alguns poucos casos, né? Eu não vou falar que todos são medos, que alguns são malucos mesmo, tá? Gostam disso de verdade. Agora, muitos são por medos do passado. Talvez a pessoa teve um trauma no passado que fez ela se defender dessa forma. Então, ela não aprofunda relacionamentos, tá? Ela não consegue. Isso está lá no inconsciente dela. A culpa não é sua e nem dela. Na verdade, às vezes as coisas acontecem e a gente acha que a culpa é do outro, mas na verdade o outro também tem os traumas dele, as frustrações, né? Ninguém é 100%, ninguém é 100% correto. Então, tem muitas coisas por trás das pessoas. A atitude que ela faz é só uma demonstração do que ela é, das feridas dela, né? Como uma pessoa me falou um dia que eu gravei isso bem. Os seres humanos são as suas dores, tá? Eu gostei muito disso. O ser humano, ele é a sua dor. Mas você entendeu e você não, né? Não estou falando que porque a pessoa tem problemas por trás, porque ela também tem que vencer os problemas dela, né? Então, enfim, você também não pode sair prejudicado porque uma pessoa tem traumas, frustrações que ela não consegue lidar. Então, as energias humanas são complexas, entendeu? Então, é complicado. Mas você entendeu que essa pessoa não quer nada verdadeiro, que essa pessoa tem alguns problemas, e já entendendo, já é meio caminho andado. Agora vamos ver os solteiros.
Uma para mim dos solteiros. Nossa, foram muitas. Os solteiros ainda pensam no passado, estão muito em conflito interno, né, se sentindo perdidos. Existe uma necessidade de você se entender, você precisa se interiorizar, tá? Você precisa se interiorizar. Existe uma necessidade de interiorização, você está muito desbalanceado. Provavelmente você saiu de uma energia aí, de uma dualidade, né? Talvez você era quente e a outra pessoa era o frio, ou você era o frio e a outra pessoa era o quente, né? Existe uma dualidade aqui. Quando esse relacionamento acabou, porque os relacionamentos, eu não gosto de falar chamas gêmeas, não, mas os relacionamentos kármicos, vamos dizer assim, eles são, é como se duas pessoas virassem uma. E quando separa, é complicado, porque você tem que adquirir a energia daquela pessoa. A pessoa é como se você fosse metade e essa outra pessoa fosse metade. Juntos formam uma pessoa. Depois esse casal separa porque você tem que aprender a ser essa outra metade também, entendeu? Você tem que aprender a ser igual àquela outra pessoa para você ser inteiro, vamos dizer assim. Juntos vocês faziam uma pessoa. Só que agora isso separa para cada um ser uma pessoa. É como se você fosse meia pessoa e essa aqui meia pessoa. Juntos formou um. Só que agora quando separa, você tem que ser um e essa pessoa também um. Entendeu? Por quê? Porque você tem que aprender com ela e ela tem que aprender com você. Aí forma uma unidade, você se torna único. Porque você se preenche com aquilo que você não tinha. E ela se preenche com aquilo que ela também não tinha. Entendeu? É mais ou menos por aí. Só que nisso de você se separar, você ainda fica muito tempo focado, nostálgico, focado naquilo ali que se passou, entendeu? Fala para mim mais isso aqui. Provavelmente tinha algum tipo de manipulação aqui nessa relação que você tinha, né? Essa relação tinha algum tipo de manipulação, algum caráter psicológico manipulativo, tá? Vamos ver aqui. Só confirmar aqui, ó. Obsessão, intolerância, ambição, vingança, solidão. Porque o que acontece? Muitas vezes é como se você se visse no espelho com essa outra pessoa. É como se você estivesse numa relação onde existe um espelho. É como se o outro... É como se você falasse com um espelho. Você fala com o outro, mas como se você falasse com um espelho. O outro, ele não te ouve, ele não te responde, ele
ele é meio neutro, tá? Isso algumas vezes acontece isso, não estou falando que são todas, não. Por que que o outro não te ouve e o outro não é, ele é neutro, ele não... É porque ele tá ali meio que para te mostrar o seu problema, tá? Então, por exemplo, se você fala com uma pessoa sempre para ela mudar, você fala, você tem que mudar, 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 você tem que mudar. E aí você já falou milhões de vezes para a pessoa mudar. E a pessoa olha para você e ri. Então, é como se você estivesse falando com ninguém, entendeu? Mas por quê? Aquilo é um eco. É um eco. Na verdade, quem tem que mudar é você, entendeu? Quando você fala com alguém e aquela pessoa não te responde ou ela não te dá uma satisfação, assim, correta, é sinal que você tem alguma coisa em você para mudar, tá? Por exemplo, por muito tempo, eu sempre falei com pessoas que não me ouviam. E eu tentava, as pessoas não me ouviam, as pessoas não entendiam o que eu falava, não me ouviam. Por quê? Porque eu estava falando para pessoas erradas. Então o erro não estava em mim falando para as pessoas. O erro não estava nas pessoas que me ouviam. O erro estava na minha busca pelas pessoas erradas. Entendeu? A partir do momento que eu comecei a buscar pessoas que me ouvem, acabou o meu problema, porque eu não tenho que lidar com todo tipo de pessoa. Eu não sou obrigado, entendeu? Então hoje, se a pessoa não me ouve, é claro que isso tem que ter um limite, né, gente? Não é, né? Cada caso é um caso. Então, se a pessoa às vezes não me ouve, não me ouviu a primeira vez, não me ouviu a segunda, não me ouviu a terceira, eu deixo pra lá, eu não vou mais ficar batendo boca com aquela pessoa. Eu deixo ela se estrepar, entendeu? Por exemplo, eu falo uma coisa com a pessoa, falo, ó, se você for por ali, você vai, sei lá, furar o pé num prego. E a pessoa não ouve. Eu falei, ó, se você for por lá, você vai furar o pé no prego. Se você for por lá, você vai furar o pé no prego. E a pessoa não me ouve. Eu já falei 3 vezes. Aí dali eu já não falo mais. Aí a pessoa vai e fura o pé no prego. Aí eu vou fazer o quê? Entendeu? A pessoa não quer me ouvir. Eu também... Porque antes eu falava e insistia. Hoje eu já não insisto mais. Me ouve, ouviu. Se não me ouviu, problema. Entendeu? Todo mundo tem seu livre-arbítrio. As coisas são complicadas. Então, assim, cada caso é um caso. Estou dando isso como exemplo do espelhamento, tá? Do espelhamento. O que é o espelhamento? É toda vez que você fala com uma pessoa, é como se ela não estivesse ali. É como se você estivesse falando com um espelho. É como se a pessoa fosse uma estátua, tá? Existe outro tipo de espelhamento também, mas aí é outra, né? O espelhamento psicológico, né? Aqui é o reflexo. Aquela pessoa está te mostrando o seu erro. Só que muitas vezes você não entende que ela está te mostrando o seu erro. Você não entende. Você só vai entender depois de muito insistir, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que se doa demais para os outros. Quanto mais ela se doa, menos ela recebe. Aí todo mundo fala assim, mas devia ser o contrário, né? Quanto mais ela se doasse, mais ela recebesse. Mas a vida não é justa, não. A vida não é justa. Entendeu? Então, quanto mais você doa, menos você recebe.
e mais as pessoas vão te querer perto. Sabe por que todo mundo vai te querer perto? Para te tirar, porque você doa. Para de doar para ver se alguém vai ficar perto de você. Entendeu? As pessoas estão ali por interesse. Não porque elas gostam de você. Elas estão ali porque você está doando. Aí para de doar que você vai ver quem é quem. Tá? Beijos de luz.